Bom, gente, estou voltando aqui. A gente já tinha começado, mas tive um probleminha aqui na rede. Então a gente vai voltar aqui com a live do Constelar. Vou aguardar aqui o Bruno chegar para falar sobre o feminino e o masculino. Esse tema tão importante. Vou só aguardar aqui. Ele já chegou. Então, o Bruno fazendo aqui, solicitando. Aí. Sinalizem se vocês me escutam, se me veem direito. Acho que eu estava um pouco longe do roteador. Aí, Bruno. Olá, agora sim. Estamos de volta. Estamos de volta para mais uma transmissão do Constelar. Exato. Para quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nesta quinta-feira, 30 de setembro, último dia do mês. Há 3 meses já praticamente, né, do Réveillon. Ai, Bruno. Não vamos colocar essa pressão para ninguém, né? Bem, Apenas perspectivas. sim, eu acabei não colocando o tema. Você consegue colocar para eu fixar, Bruno? Coloco Então, aqui. acho que a gente introduz novamente, Uhum. né? Sim. Começa. Então, é o seguinte, gente, a gente vai falar, né? Nessa sequência de séries de lives do Constelar, que a gente vem trazendo conhecimento sistêmico, as pinceladas e talvez aprofundando um pouquinho mais cada tema. Essa é a quinta live. A Isso. gente falou sobre os 3 pilares do olhar sistêmico, que Uhum. são a base, o fundamento, né, de todo esse trabalho das constelações e do olhar, né, sistêmico. E a gente falou sobre as ordens da ajuda, como ajudar de forma eficiente, como nós desrespeitamos muitas vezes querendo ajudar. E hoje nós trazemos o tema do feminino e do masculino, que é Uhum. recorrente no campo, é algo que nos meus atendimentos é frequente, né? Esse embate, esse confronto, essa dificuldade, para o Bruno também. Então a gente trouxe Uhum. porque a gente acha que é um tema importante de ser dito. Para mim, foi muito, muito bom ter conhecido esse olhar sistêmico, entendido, né, de onde vinham certas questões e o quanto que era Sim. importante incluí-las. E aí eu quero começar lembrando, né, relembrando, se a gente entende. Deixa eu só fixar aqui seu comentário, Bruno. Peraí. Fixar, pronto. Se a gente entende que nós, para estarmos aqui hoje, para nascermos, porque ainda é assim, ainda é necessário, neste momento da evolução do ser humano, vir de um homem e de uma mulher, e portanto todos nós viemos da junção do feminino e do masculino, nós começamos a entender a importância de olhar para isso de uma nova forma. Então, todos nós temos, né, em nós Uhum. a energia feminina e a masculina, né, Bruno? Sim. Todo ser humano, sem exceção, não se trata de privilégio, mas muitas vezes de permissão, porque aí é a auto-permissão. Todos nós, quando temos essas energias em equilíbrio, temos um equilíbrio muitas vezes nas nossas relações. Agora, quando esse desequilíbrio está interno, ou por uma fidelidade, ou por tomar partido, ou por me sentir de alguma forma no movimento de combater a outra parte, isso promove conflitos, promove uma desarmonia nas relações. E não é incomum a gente observar. Nós tivemos, na semana passada, durante uma vivência, esse olhar tão forte da dor do feminino em relação ao masculino. E aqui não se trata de minimizar a dor, a importância, os efeitos, de que um é mais forte, o outro é mais fraco, um é melhor, o outro é pior. Não, não se trata de comparar, de competir, mas de equilibrar e perceber que as duas energias, assim como as duas representações, para simplificar esse começo de fala, têm a mesma importância. Ou melhor, tem importância. Porque quando eu Sim. coloco mesmo, eu já coloco que existe a possibilidade de ser diferente. Então, assim, são importantes e estão presentes ao Sim. nosso, né, à nossa volta e dentro de nós. Então,
gostando ou não, desejando que seja assim ou não, não existe escapatória. Isso é um fato. Nós viemos da junção do feminino com o masculino. Então, brigar com isso nos tira força. Então, primeira premissa, primeira questão. Eu vim de um homem e de uma mulher. Eu vim da junção de duas energias muito distintas, muito diferentes, né? E onde que vem o peso? Onde que vem toda a questão, né, desse problema, todo o conflito, né? Da história. Porque historicamente, né, nós vivemos muito tempo em guerra, né? Muito tempo o masculino e o feminino, né? Existe sim, né? Uma questão de preponderância em alguns períodos ou em outros, de submissão, de preconceito, de violência, de abuso, enfim. Ainda vivemos, infelizmente, num cenário onde não existe ainda aquela igualdade de respeito que a gente gostaria. Então a gente começa a entender que historicamente as nossas mães, avós, bisavós, tataravós e todas aquelas mulheres da família, por vezes estavam nessa situação de conflito, né? De tentar, de alguma forma, em alguns momentos, a supremacia, né? Então, sair do lugar de oprimido para ir para o lugar um de cabo de supremacia, guerra. né, Bruno? Um Sim. cabo de guerra. E a gente sabe disso, vendo filmes e sabendo as histórias da família e ainda hoje, né? Mas isso com o tempo, isso foi sendo modificado, ainda estamos nesse caminho. Mas a gente começa a entender de onde vem muita raiva, muitas pessoas que se inflamam de uma forma muito maior, porque tem ali uma mulher que sofreu demais, né, na mão de um homem, ou às vezes até o contrário, né, um homem que ficou descrente daquela mulher, enfim. Então, isso sistemicamente é quase como um enredamento de base. Quem de nós não teve um caso desse no nosso sistema familiar? Quem de nós, se for para uma, duas, três gerações, às vezes em uma, né? Às vezes os pais. Então, a gente tem isso, né? De alguma forma ali em nós presente. Mas é importante a gente começar a tomar consciência de onde vem tudo isso e a importância enorme de pacificar nos nossos corações as nossas energias, porque sem isso a gente não está inteiro, né, Bruno? Sim, é chover no molhado para falar da disputa do masculino com o feminino, do feminino com o masculino. Isso é um fato, é uma realidade que está presente dentro e fora de casa, e às vezes dentro e fora do próprio corpo, né, do coração. E quando a gente se reconhece como um agente de transformação nesse olhar, e essa transformação se dá a partir da consciência, então eu me vejo como parte da solução ou parte do problema, né? Tudo depende se eu estou na paixão, se eu estou na fidelidade ou numa crença talvez cega, ou se a partir da consciência eu vejo, bem, na minha família tem muito machismo? Tem. A minha base é machista. Agora, eu preciso perpetuar o machismo? Se eu não tiver consciência, muitas vezes eu vou perpetuar sem saber. Através de uma fala, de uma atitude, de um olhar. Agora, a partir da minha tomada de consciência, a partir do momento que eu percebo, bem, eu estou em um mundo em transformação, né? Se eu quero, eu não estou vivendo num mundo evoluído, mas em evolução, e eu sou parte disso. Eu também estou aprendendo. Então, começa comigo. E não só fora, mas principalmente dentro. Como eu estou lidando internamente com as minhas energias, com o meu lado feminino, com a minha sensibilidade, se é algo que eu acolho, reconheço, valorizo, ou desprezo, tenho vergonha, com o meu lado masculino mais agressivo, talvez, ou com mais força, é algo que eu luto, né, contra, ou eu tomo isso às vezes como uma força absoluta e não dou espaço para o meu feminino. É Sim. perceber dentro de nós como está essa relação. E aí, uma boa referência é a gente olhar, né, para que serve o retrovisor dos veículos. A gente pega para o nosso
próprio retrovisor e olhar, pai e mãe. Ou Sim. a representação masculina e feminina que cada um tem, né? Essa construção, porque pode não ser na representação de um pai e de uma mãe, mas de algum familiar, ou mesmo de pessoas com quem você tenha convivido e que, de alguma forma, expressam o masculino e o feminino. Acho que assim a Sim. gente pode começar a ter um olhar. E aí, nesse cenário todo, importante, real, de luta, de combate, de busca por subjugar ou por ser melhor, ou por se provar maior e melhor, a gente não percebe, ou pelo menos eu não percebia, que quando a gente, de alguma forma, vive em luta contra os homens ou contra o nosso pai, né? Vamos falar de um exemplo mais próximo, que é tão comum, e a gente exclui dentro de nós, e aí a gente vai para a primeira live sobre a exclusão, isso tem um efeito sistêmico enorme em mim. Então, eu quero falar sobre mim, porque eu sou a pessoa, né, que deveria ser a pessoa, o foco da minha vida para que eu melhore, para que eu cresça, para que eu flua, para que eu evolua. Então, se meu ponto de referência sou eu e as consequências para mim, eu Sim. preciso visitar esse tema, eu preciso olhar para isso. Então, quando eu excluo e quando eu vivo brigando com o masculino, eu não estou brigando apenas fora. E é essa consciência que a gente tem que ter. Eu estou brigando com parte de mim, com aquela parte onde está representado o meu pai, o meu avô, meu outro avô e todos os homens que vieram antes. Porque eu tenho em mim, nas minhas células, no meu corpo, no meu modo de ser, eu tenho muito deles. Então, nesse olhar sistêmico que a gente sabe o quanto a gente herda, não apenas geneticamente, mas a gente herda muito deles, eu começo uma guerra contra mim mesma e eu começo a me enfraquecer, né, Bruno? E como E, isso é constante, como isso é recorrente no campo. e eu trago uma outra perspectiva das mulheres, em específico, que lutam contra as mulheres, contra o próprio feminino. Então, são mulheres que, muitas vezes, ao vivenciar ou ao reconhecer as dificuldades das suas ancestrais, das dores, elas acabam como rejeitando ou tendo aquele olhar de, não, elas são fracas, então eu preciso ser forte. Então, eu potencializo o meu lado masculino e rejeito o feminino, porque o feminino, se ser feminino é ser submissa, é ser mais frágil, é ser mais delicada, então isso eu não quero, porque no mundo que vivemos hoje é preciso ser forte. A força é muito mais valorizada do que a sensibilidade. Sensibilidade é Sim, tida como uma fraqueza, quando na verdade não se trata de ser uh, força ou fraqueza, mas é o que eu faço a partir dela, ou da consciência que se tem e o que eu faço com isso. Porque a uhum, sensibilidade ela é às vezes muito mais útil do que a força física em alguns momentos, e a força física vai ser mais útil do que a sensibilidade. E elas podem se contrapor, se equilibrar e fazer parte da mesma pessoa. Então, homens que lutam contra o masculino e mulheres que lutam contra o feminino. Será que sim. alguém aqui se reconhece nesse papel? Então a gente começa a ver que existem situações onde as mulheres lutam com os homens. Existem situações onde as mulheres lutam com as mulheres, porque elas não querem, como o Bruno acabou de trazer, ser fracas ou dependentes, ou elas ouviram a vida inteira, né? Você precisa mostrar o seu valor, você precisa ser melhor, você precisa ser superior, você não depende deles, né? A gente ouve muito isso, você não depende deles, né? E de outro lado, a gente ouve muito assim, mulher é isso, é aquilo, né, para os homens. Uhum. Então, Sim. tem toda esse histórico, né? De guerra. Então, assim, existem muitas dinâmicas possíveis. Eu, particularmente, eu não associo o masculino a essas características específicas ou o feminino a essas específicas, né? Isso. Ambos têm características distintas, não existe, no meu ponto de vista, nada que é ligado a um ou a outro.
existem Sim. homens que são muito mais sensíveis e mulheres que são mais fortes, existem, enfim, inúmeras possibilidades. É sair um pouco dessa caixinha. Mas o fato é Uhum. que são energias diferentes, são energias distintas e ambas são necessárias. Então, muitas vezes, excluir o feminino para algumas mulheres é talvez serem fortes e não se permitirem chorar ou coisa parecida. Para outras, excluir o feminino não é isso. É um outro comportamento, né? Não existe Uhum. regra, não existe. A gente só consegue realmente ver o que está excluído, e às vezes é uma grande surpresa, porque às vezes a pessoa chega no atendimento e ela diz: Eu tenho um problema com o masculino. E você abre o campo. E no decorrer da vivência, você se surpreende, porque você vê que a grande questão não era com o masculino, era com o feminino, né? Então, Uhum. é muito difícil a gente colocar assim, se for isso, então a questão é com essa energia, se for isso, Exato. com aquilo. Então, eu acho que o importante é pontuar que nós temos as duas energias. E que nós precisamos ter pai e mãe incluídos, e não apenas eles, todos os homens e as mulheres que vieram antes, né? Uma dinâmica muito conhecida e muito recorrente é a mulher, né, que tem raiva dos homens por causa das suas ancestrais, e ela vive em conflito, e ela não se permite a entrega, ela não se permite baixar a guarda, como a gente diria, né, na Isso. linguagem mais simples, e ela desenvolve uma raiva por eles, mas também inconscientemente uma raiva pelas mulheres, porque é em nome delas e pela lealdade que tem por elas, que ela se vê nessa condição, muitas vezes, de não conseguir lidar com um chefe, um amigo homem, qualquer pessoa, né? Quantas pessoas não são assim? Você vai para um terapeuta e, se for homem, você não consegue nem conversar, porque tem algo ali Isso. que, que é um impedimento, né? Sim. Então, gente, existem muitas opções, mas essa, por exemplo, que eu acabei de citar, é uma dupla raiva. E não é consciente. Isso é muito comum no campo. Então, como que a gente se preenche e toma o feminino e o masculino? Então, acho que vocês já devem Uhum. saber essa resposta, é o primeiro passo, né? É. E Incluir, incluir pai e mãe, uhum. né, Bruno? Uma coisa que é importante, até a Rosa trouxe aqui, né? Característica feminina, característica masculina, e aí eu falo característica do feminino e do masculino, são coisas distintas, né? Homens têm características mais masculinas, mulheres têm características mais femininas. Assim fomos ensinados. Mas muitas vezes Assim não é assim fomos que a... ensinados, né, Bruno? Exato. Mas E muitas que vezes não é bom que assim. estamos descobrindo que não é assim, que estamos em Exato. evolução. Que a vida se apresenta de outras formas. Então, como a Gi trouxe, a gente não, se a gente for colocar tudo em caixinhas, não tem o porquê olhar além. Se já está em caixinha, já está tudo certo. O convite é realmente sair das caixas e talvez dos conceitos e construções que temos para olhar além e nos permitir, muitas vezes, aprender algo que nós ainda não aprendemos, ou olhar para algo que ainda não foi sequer questionado. E a ideia não é sair questionando tudo, né? Mas será que, né, se permitir, se perguntar, ter dúvidas? O masculino e o feminino dentro de nós existe, está em equilíbrio? Homens podem ser sensíveis, mulheres podem ser sensíveis. Isso não se trata, e aí, algo que é importante trazer. Uma coisa é o sexo, sexo biológico, e aí eu estou falando de genital. Outra coisa é a forma como a pessoa se reconhece, a forma como ela se apresenta na sociedade. Outra coisa Identidade é de gênero. a forma como ela se percebe, né, ou como ela demonstra o afeto dela, a orientação, né, sexual ou afetiva dela. Então, assim, são algumas construções que até então não se tinha. Antigamente a gente era para o ímpar, né? Não existia nada além disso, ou tudo que fosse diferente disso não era aceito. E a gente, hoje, em 2021, podemos dizer que não, né? É muito além de par e ímpar, né? Não é nem Sim. par ou ímpar, par e ímpar e outras E todo o possibilidades. resto. Mas, Exato, Bruno, eu isso é acho a importante. pluralidade.
Sim, e é importante pontuar, muitas pessoas comentando aqui sobre a luta, sobre o movimento, né? E aí a gente vai lá até na ajuda, né? Nas ordens da ajuda e no que é eficiente, né? Uhum, E eu quero estabelecer aqui uma diferença, né? Uma coisa é eu me posicionar a favor do respeito, de uma igualdade de condições, de um olhar mais justo, né? Em situações que eu vivo, todas nós já passamos, com certeza todas as mulheres que estão aqui presentes já passaram por questões assim. E sim, é importante se posicionar, né? Isso é uma questão. Outra coisa é eu viver uma vida inteira enxergando em todos os homens o inimigo. Então é disso que estamos uhum. falando. É um enredamento, é algo inconsciente que toma conta de mim e que eu reajo assim. Então, com o meu marido, eu passo a viver uma disputa eterna. Sim. Com o meu chefe, eu passo a viver uma disputa eterna. Com os meus irmãos também. Então, isso é totalmente diferente de estar de acordo, de querer ver a mudança e fazer parte dela. Porque se a gente quer fazer parte dela, a gente primeiro precisa entender que nem homens e nem mulheres são melhores. Ninguém é melhor. Não existe um sexo melhor do que o outro. Ambos são necessários e ambos têm o seu valor. Ambos têm as suas características e que isso varia de homem para mulher. Mas quando eu consigo verdadeiramente ter isso no meu coração e aí me posicionar numa questão de injustiça, eu Uhum. sou ouvida de outra forma, porque no meu coração está incluído o respeito por todos os homens. Só que o que nós estamos trazendo aqui é que muitas vezes nós não conseguimos agir assim, porque nós estamos ligadas na dor de uma antepassada que sofreu demais e que a gente adotou essa dor de alguma forma. E que é preciso tomar consciência disso, porque eu só posso fazer diferente e levar o meu sistema familiar para uma cura nesse sentido, de uma pacificação entre as duas energias, de uma fluidez, uma confiança, uma entrega no relacionamento amoroso, seja ele heterossexual ou não, porque nós vamos chegar nesse ponto, as energias elas estão presentes em todas as pessoas, independentemente de identidade de gênero e de Orientação. orientação sexual. Então, o que a gente está falando Uhum. é muito diferente. Aqui, a gente sabe da importância de todos nós, homens e mulheres, fazermos a nossa parte para que um dia os nossos, talvez tataranetos, com muito otimismo, possam viver num mundo onde as mulheres possam, por exemplo, andar na rua com qualquer tipo de roupa e não sofrerem nenhum tipo de assédio. Isso é real, isso Sim. precisa ser mudado. Isso é claro que precisa. Mas aqui a gente está falando de como a gente pode se posicionar nos nossos relacionamentos e também nessas questões para que exista realmente alguma mudança. Porque se eu chego para essa mudança inflamada, trazendo toda essa dor ancestral e tentando de alguma forma o combate, eu além de não trazer nenhuma mudança, não ser respeitada, eu vou Uhum. sofrer em todos os meus relacionamentos. Né, O que Bruno? acontece quando a gente levanta os escudos? A outra parte também vai levantar, como a Gi trouxe. Eu acredito sim em características humanas, de seres humanos. O combate, ele já subtrai, ele tira. Na verdade, não é combater, mas é somar, é incluir uma orientação de educação, uma orientação de vida, incluir a humanidade, incluir o conhecimento, é instruir. Instruir as pessoas para Sim, olhar além, olhar com respeito, olhar com dignidade, olhar com igualdade. Não a igualdade superficial que a gente diz, mas não pratica. Não, eu não sou melhor, eu não sou pior que ninguém. Cada pessoa tem o seu estado de evolução e aqui não se trata de pegar régua, porque é o tipo de medida que não se usa régua, porque não se deve medir. Cada um deve cuidar de si, da sua própria, do seu próprio caminhar.
E esse movimento de aprendizado, esse movimento de conscientização, esse despertar ele é individual. Como eu olho e lido Sim. com as minhas questões, como eu olho para o meu sistema, como eu olho para o meu entorno e como eu lido, né? Muitas vezes eu estou só reagindo a estímulos sem ter sequer consciência do que aquilo, de onde está vindo. É reativo e isso é muito interessante porque quando se está em plena tranquilidade, é fácil debater. Basta colocar um pouquinho de pólvora e gasolina para começar a inflamar, para a gente realmente ver aquilo que está nutrindo, né? Qual que é o nosso combustível? Será que eu consigo ter a presença de perceber, quando aquela pessoa tocou naquela fala, aquilo me inflamou. Então eu consigo perceber, aqui tem um ponto de atenção, um ponto, um convite para um aprendizado. Ou eu já Sim. me inflamo, né, explodo, quando eu vi, já cancelei, já bloqueei, já xinguei, já me enfureci. Né? Eu E sinto que passou batido, né, Bruno? E aí e passa passo batido, batido. perde-se a oportunidade, Sim. mais uma vez, de ter a consciência. Lógico, aqui nós somos humanos, aqui não quer dizer que eu não vá me irar em alguns momentos, e é perfeitamente humano. E isso às vezes até é esperado, às vezes até precisa para dar uma relaxada. Cada um vai saber o que é melhor para si. Mas Sim. e o que eu vou fazer além disso? Ou eu vou ficar sempre na dinâmica, explodo, né? Bato o pé, esperneio, me enfureço, depois me entristeço, me deprimo, recupero e fico naquele looping, naquele ciclo que não está levando a lugar nenhum. Cadê a consciência? Sim. E é engraçado porque muitas pessoas falam no equilíbrio, né, das Uhum. relações entre energia masculina e feminina para que essa relação tenha, né, que seja saudável. Mas a gente gosta de trazer a importância anterior a isso, porque se eu não tiver com as minhas energias equilibradas, a minha relação provavelmente não vai conseguir se equilibrar. Então, se eu tenho pai excluído, se eu tenho mãe excluída, se eu tenho feminino excluído, se eu tenho masculino excluído, se eu tenho raiva do feminino, se eu tenho raiva do masculino, muito Sim. provavelmente eu vou buscar isso numa relação. Eu vou encontrar alguém que tenha algo ou igual ou oposto. E isso vai trazer um monte de conflitos, sim. Então, assim, Uhum. falar de masculino e feminino antes de falar sobre o relacionamento, a gente fala sobre a gente, né? E, na verdade, em tudo, nesse tema de relacionamento, eu gosto de trazer, muitas pessoas chegam e dizem, nossa, acho que meu casamento não tem mais jeito, tem isso, tem aquilo. E muitas vezes, gente, mas muitas vezes, a pessoa é quem não está bem. E ela acaba projetando isso numa relação. E claro, pode ser que essa relação Sim. realmente já tenha dado o que devia ter dado, mas enquanto ela não se equilibra, enquanto ela não consegue olhar para isso, né, ela não vai conseguir estar bem em nenhuma relação, não é naquela. Então, eu acho que esse é um tema muito importante, é um tema muito polêmico, né? Porque justamente por isso, porque pessoas que escutam e se inflamam estão de alguma forma, por amor, defendendo e representando alguém que lá atrás sofreu com isso. E a gente entende, acolhe, respeita e nem sempre é o tempo ainda da pessoa para olhar para isso. Às vezes ela Sim. ainda precisa viver nesse conflito, ela ainda precisa viver nessa busca pela supremacia, né? Porque a questão aqui não é a busca pela igualdade. A igualdade é sempre bem-vinda, o respeito, o amor. Mas a supremacia, mostrar que eu sou melhor, ou que eu não preciso, ou que eu não dependo, ou que eu. É um exercício exaustivo e que geralmente enfraquece, porque tira toda a energia dessa pessoa. Então, tem uma pergunta lá atrás que alguém Uhum. fez, se a pessoa que não tem muita vaidade, pode ser que o masculino esteja sobressaindo. Então, até uma questão assim, não existe uma resposta correta. Porque às Sim. vezes, quando você vai olhar no campo, sim, pode ser que tenha alguma questão aí com o masculino, mas muitas vezes a questão é com o feminino. Então, é difícil saber exatamente o que aconteceu lá atrás sem olhar. Mas assim, se vocês que estão nos ouvindo
de alguma forma se sentem assim, né, inflamados, ou fora do comum, ou se sentem nessa disputa, nessa briga, ou nessa tentativa exaustiva a vida inteira de mostrar que é melhor e que é independente, que é superior e que dá conta sozinha, você pode deixar isso com os outros, fazendo um simples exercício, né, que não é um exercício, é um movimento, de colocar na sua mente ali as mulheres e os homens da sua família. Se vier alguém específico, olhe para essa pessoa, independente de estar vivo ou não, e diga para essa pessoa: eu vejo a Uhum. sua dor, eu acolho a sua dor, mas eu preciso deixar essa dor com você e seguir adiante, livre para o meu caminho, para fazer do meu jeito. Eu agradeço tudo o que você passou, eu agradeço tudo o que foi, mas eu agora deixo com você o que é seu e sigo com o que é meu. Quando a gente faz isso, e faz isso sempre que precisar e sempre que sentir, a gente já começa a criar uma consciência maior e a gente começa a perceber quando a gente vai para esse outro lugar que a gente está adotando um sentimento, né, Bruno? Sim, e ainda nessa pergunta, quando você fala da vaidade, né? Isso é uma característica que não é ah, específica de algum gênero, né? Se a gente puder tratar como gênero. É do ser humano. O que que é vaidade, né? O que que é o se mostrar? Quando a gente entra na etimologia de vaidade, mostra que é algo vão, superficial, né? O se arrumar é um estado. Tem pessoas que gostam, que tem mais, que isso tem mais importância, tem mais valor para ela. Para outras não tem tanto. E está tudo bem, né? Independe, isso não é uma característica de um gênero, de outro, de um sexo, não. É uma característica do ser humano, né? E não sei por que me vem toda hora a música. Tem um trecho daquela música, não sei se é do Magal, se é do. Acho que é do Ney Matogrosso, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Eu não sei de. Né, já deve ter pelo menos uns 20, 30 anos, pelo menos essa música. E como ele já trazia isso, né? Como esse movimento e essa provocação de masculino e feminino, mas como assim um homem de 80 anos requebrando desse jeito? Ou mulheres que têm uma postura mais, não sei, aparentemente ou socialmente menos feminina, né? Dentro dessa construção desse conceito, e conceito é algo tão pessoal, algo tão, né? Conceito, é um conceito. O conceito aceita qualquer coisa, a definição é muito diferente de conceito. Quando a gente começa a ampliar, a tirar as nossas réguas para ficar medindo, né? As nossas lupas para ficar analisando, as nossas crenças para ficar moldando, a gente pode, aquela pessoa é diferente de mim, não me identifico com ela. Ou, nossa, como ela tem coragem, eu admiro essa força, essa coragem dela se permitir, eu não faria isso. É diferente de, nossa, que absurdo, que ridículo. O movimento, como a gente trouxe, né? O combater, o que que isso fala de mim? Quando eu estou querendo combater algo, por que que eu não consigo olhar, aceitar, conviver, compartilhar com algo que está diferente de mim? Seria Sim. eu o dono da certeza e da verdade absoluta? Né? Não lembro, não sei, né? Até onde sei, não viemos com essa prerrogativa e nem com essa garantia de que teríamos a verdadeira verdade. Até porque ela muitas vezes é pessoal, né? E intransferível. Sim, e independentemente da gente querer sair das caixinhas, e acho que é importante a gente sair e de ampliar o olhar, ninguém amplia o olhar ignorando a história e o passado, né? Ninguém, senão a gente vai para uma espécie de autoritarismo, radicalismo. Então, assim, independente da gente atribuir determinadas características para o feminino ou masculino, ou de não querer atribuí-las, historicamente elas foram atribuídas. Historicamente existe um olhar do que seria o masculino, do que seria o feminino, e historicamente existe uma postura que seria esperada do homem e da Uhum. mulher. E isso é passado de pai para filho. E muitos homens hoje ainda perpetuam, por lealdade aos seus antepassados, essa postura.
Então, aquela velha história, homem não chora, homem tem que ser forte, ele é a fortaleza, ele tem que prover. Para muitas pessoas, as pessoas falam assim: ah, isso é palhaçada, isso não existe mais. Sim, Sim, espero que não exista um dia, mas nós não podemos ignorar que foi assim por muito mais tempo do que o que nós vivemos, muito mais. Então, é olhar para isso com um novo olhar. Eu atendo muitas pessoas que dizem: puxa vida, eu não consigo enxergar o amor do meu pai. O meu pai, ele nunca me deu um abraço, meu pai nunca se abriu comigo, ele nunca falou comigo, ele era duro, ele era isso. Quando a gente vai para esse movimento apenas do combater e da luta e de querer mudar e ignora todo esse histórico, a gente sofre, porque a gente não consegue enxergar que a além. forma desse pai de demonstrar o amor, a forma que ele aprendeu, que o pai dele aprendeu, que o avô dele, o bisavô e todos que vieram antes aprenderam, foi diferente. Através de ser essa rocha que não chora, que não demonstra Uhum. fragilidade, que não demonstra amor, mas que está ali pagando as contas, é uma forma para ele, a que ele aprendeu de demonstrar amor. E por mais que eu não concorde com essa forma e que eu queira que seja diferente, se eu não enxergar o amor dele da forma que ele consegue demonstrar, eu nunca vou tomar esse pai. Eu nunca vou me abrir para receber aquilo que só pode vir dele. Eu nunca vou Uhum. pacificar o meu masculino, porque eu vou ficar presa naquilo que eu gostaria que fosse, mas não é, né? Eu converso muito com a minha filha adolescente sobre isso, né? Ela é de uma geração que não admite sequer ouvir passando algum tipo de discriminação. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é uma esperança, mas é preciso saber como reagir quando você está na presença de uma discriminação ou de um sexismo. Porque se eu apenas xingo, combato e grito, eu não ensinei nada àquela pessoa, eu não mudei nada. Agora, Exato. se eu trago com amor e respeito um novo olhar, aquela pessoa para refletir. Da mesma forma como se eu amplio o meu olhar e olho para o meu pai agora, que não pôde me dar um abraço, que não pôde chorar, que não pôde demonstrar fraqueza, mas que me proveu de tudo aquilo que eu precisava, e enxergo nisso o amor dele, eu posso estar mais inteira para fazer diferente com os meus filhos, para encontrar talvez um homem que vá fazer diferente, mas se eu não fizer isso, eu vou encontrar um homem igualzinho ao meu pai, e E eu eu, vou ter que lidar com isso. e eu vejo até esse movimento de pacificação, nem sempre, ou eu ousaria dizer quase nunca, está na justificativa, mas na aceitação e no respeito. Então, talvez o meu pai não me pegou no colo, não me abraçou, e foi o que ele pôde me dar. Eu tenho essa necessidade, eu sinto, eu posso fazer isso. E muitas vezes é através da falta que eu tenho a possibilidade de desenvolver algo com muito mais profundidade, porque aí eu tenho conhecimento. Aquilo me fez falta. Eu sei o quanto aquilo é importante e me faltou. Novamente o combate, a consciência, como a gente trouxe, né? Sem consciência não traz, não há solução. Não adianta a gente se perguntar, isso vai somar ou subtrair? Agora, no dia a dia, na hora que a gente está no trânsito, a gente não, né? Eu fico falando a gente, mas na hora que eu estou no trânsito e eu sou muitas vezes provocado, eu reajo, eu buzino, eu xingo, mas rapidamente eu tomo a consciência e falo, não, talvez eu estivesse errado. Aqui quem errou fui eu. Ou não, a pessoa estava errada. Ok, agora o que fazer a partir disso? Sim, Combater, eu não vejo como um movimento que vai trazer esse despertar de uma forma mais pacífica e rápida. Toda vez que eu vejo um combate, ali eu vejo a possibilidade de ser algo muito mais doloroso, mais difícil, mais custoso energeticamente, emocionalmente, financeiramente. Por quê? Porque ninguém quer arredar o pé, ninguém quer recuar e admitir. Gente, vamos parar para ver se faz sentido isso que a gente está vivendo. Pode ser até um tanto utópico essa fala,
Mas a cada vez que a gente começa a perceber e fazer nas pequenas atividades dentro de casa com as nossas relações, isso vai mudando, isso vai acalmando. Sim, É que, assim, ou eu vou movimentar, ou eu vou investir na inflamação, ou eu vou permitir que haja uma pacificação, ainda que mais lenta, sutil e suave, mas que é mais real. Quem acha que vai virar, né, que amanhã todos os problemas, preconceitos vão acabar, isso é uma ingenuidade. Agora, se aos pouquinhos isso começa a se inserir, então, sim, pelo menos hoje eu não vou ser agressivo, pelo menos hoje eu não vou bater em alguém, e no sentido figurado de, de julgar, de criticar, de ter um olhar mal, né, de exclusão, de desrespeito, pelo menos sim, hoje eu vou fazer diferente. Esse é o sim, convite. Bruno. E é aquela velha história batida que a mudança começa em nós, porque veja, se nós aqui somos 38 nesse momento, se cada um de nós conseguir começar um processo de pacificação do nosso feminino masculino, são 38 sistemas familiares que começam a curar isso em si. Então, eu começo a me posicionar diferente, eu começo a, a fazer essa mudança de um outro jeito. Mas eu não consigo fazer isso sem olhar para trás com respeito e carinho e, incluir, é como você disse, é sair desse campo das justificativas, o que é certo e o que é errado, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, claro que nós sabemos. O desrespeito é sempre errado, né? O desamor, né? A luta, o conflito, isso não traz solução. Mas se a gente sai da questão da justificativa e começa a olhar e ampliar, por exemplo, né? A questão da violência, né? Ela é muito ligada sistemicamente ao masculino. E se a gente for parar para pensar, desde que existe o mundo, os homens são convocados para a guerra, as mulheres não são. Isso faz parte de todos aqueles ancestrais da minha família. Eles foram para matar, eles foram para bater, para machucar, para torturar, né? Em determinados momentos, sei lá, em quantas gerações para trás. Então, isso de alguma forma é passado sistemicamente. Isso quer dizer que eles podem fazer isso? Não. Mas isso quer dizer que eu posso olhar para eles de um outro prisma. Assim como as mulheres, historicamente foram abusadas. Então, isso está certo? Claro que não. E foram queimadas. Mas eu começo a entender e a olhar para elas. Se eu sou um homem, por exemplo, eu começo a olhar para elas de uma nova forma. Então, homens e mulheres, quando começam a entender o que está ali sistemicamente atuando nos outros, eles podem sim começar a ampliar esse processo desse olhar, dessa inclusão, né? E enxergar tudo isso de um novo lugar. Porque sem isso, e aí, independente, como eu disse lá atrás, do tipo de relacionamento, né, hétero, homo, as energias elas existem, né? Independente da minha orientação, da minha identidade de gênero, eu tenho o masculino e o feminino em mim. E se eles estão desarranjados, excluídos, desbalanceados, isso impacta na minha relação também. Então, para Uhum. todos, isso é fundamental, né, Bruno? Sim, como você trouxe energia, aquela imagem das pessoas indo para a guerra, né? Na maior parte, a imagem é dos homens. Existia um propósito para tudo isso, né? Existe uma razão. Não é porque a pessoa acordou e pensou, ah, eu sou mal, eu sou isso, eu sou aquilo. Existia toda uma crença, uma construção naquele tempo Um de contexto, né? sobrevivência, um contexto. Então, é importante sempre trazer o contexto para a gente analisar aquela situação, aquele cenário. Eu não consigo aplicar aquele cenário do século retrasado hoje, mas a gente pode observar que existem atitudes que parecem se perpetuar ou que foram, entre aspas, evoluindo ou se desenvolvendo ou se ramificando nas relações. E aos poucos isso está se dissolvendo? Pode ser que sim, eu não sei. Não saberia afirmar se está se dissolvendo ou não, mas pode ser que sim. É, o que fazer a partir disso? Quando eu vejo uma situação numa relação,
uma fala. O que eu faço para trazer luz, para trazer consciência? Primeiro em mim e depois para o outro. Será que me cabe combater, agredir, xingar, desrespeitar ou convidar para um olhar? Ou trazer uma perspectiva? Às vezes vai ser necessário intervir. Sim, às vezes vai ser necessário. Não sei se é sempre, mas em algumas circunstâncias talvez precise uma intervenção. Não sei dizer o que é o melhor, o que é o pior, o que é o certo, o que é o errado. Cada pessoa vai sentir. Quando se faz com consciência e sempre avaliando, está somando ou subtraindo, as chances de se ter um outro olhar e a chance disso, de alguma forma, frutificar, dar bons frutos, é maior. Com consciência. Sim, e para aqueles que vivem esse conflito, né, e que continuam sempre nessa eterna guerra, né, seja no trabalho, seja no relacionamento a Uhum. dois, seja na família, se pergunte, né, o que eu ganho com esse conflito? Porque pode ser que Exato. você se surpreenda e que você realmente sinta uma sensação de poder, de superioridade, de. E é preciso abrir mão dela. E às vezes a gente não quer abrir mão, mas é importante tomar consciência. Então eu preciso avaliar onde eu estou me posicionando, o que isso Uhum. está me trazendo, o que isso me alimenta, se eu estou cansada, enfraquecida nesse contexto, ou se eu estou me sentindo bem, isso tá me. E o meu ego tá ligado a isso e não quer se desfazer, e tudo bem. O importante é tomar consciência. Porque quando eu tomo consciência, eu posso decidir se eu quero realmente ou não. Mas se não, eu vivo cegamente, eternamente num conflito, disparando para todo lado, né? Culpando a todos por uma questão que é minha, porque em última instância é minha. Eu não consigo trazer mudança nenhuma, mas tudo bem, eu estou nesse momento. E se vocês que estão nos ouvindo ainda estão nesse momento e vocês não concordam, eu sempre sugiro, fiquem apenas com aquilo que ressoa em vocês. Porque a mudança, ela só vem se ela vem da alma, se ela vem da essência. Uhum. Então, se o que a gente fala bate lá dentro e você sente um arrepio e você diz, nossa, eu acho que eu preciso me despedir dessa crença, eu acho que eu preciso me soltar dessa amarra, eu acho que eu quero viver diferente. Mas se isso não é a sua resposta, siga o seu caminho. Às vezes é o seu caminho e tá tudo bem assim, né, Bruno? E se gerar resistência, se gerar desconforto, aqui ninguém está pregando nem nenhuma verdade absoluta, mas trazendo convite para reflexão. Eu já estive em lugares em que eu rejeitava veementemente aquela fala, aquela situação. Eu negava, eu não aceitava. E hoje eu já tenho uma outra perspectiva. Tem coisas que para mim ainda é difícil olhar. E aos poucos Sim. né? Como mineiro, eu dou a volta, eu olho, observo, eu aproximo, né? Começo a ver o que aquilo mexe em mim. O mais importante é ter a Sim, consciência, o que isso mexe dentro de mim, o que isso provoca. Isso me sim, traz para o centro ou isso me tira do centro? Isso me sim. conecta ou isso me desconecta? Isso me serena, me acalma ou me inflama? Como E quando inflama, Bruno, eu acho que o exato. importante é, todos nós nos inflamamos. Eu Quais são os também me gatilhos? inflamo. Tem algumas questões, especialmente de abuso, de violência contra a mulher, que é claro que tocam em mim profundamente. Mas é eu perceber isso, eu me centrar novamente e eu conseguir agora agir de uma outra forma, para que realmente haja uma mudança, né? Então, assim, se inflamar, eu, o Bruno, todos vocês vão, mas é importante não deixar que isso determine o meu comportamento com todos de um determinado sexo, seja feminino, seja masculino, né? Enfim, é isso, é não permitir que isso me aprisione
de tal forma que eu fique cega para enxergar aquele que está na minha frente, porque eu não estou enxergando ele. Eu estou enxergando todos os que vieram antes, dos quais as que vieram antes tinham raiva ou vice-versa. Sim. E a inflamação ela pode também ser o caminho para uma consciência, mas muitas vezes deixa marcas, deixa cicatrizes. A gente pode pensar no nosso corpo. Talvez alguma ferida, algo que a gente começa a mexer, inflama, muitas vezes se cura, né? Ali você tem uma solução, mas também deixa uma marca, deixa uma cicatriz. Será que precisamos de tantas cicatrizes para encontrar uma solução? Né? Muitas vezes alguém diz assim, não mexa em determinado assunto ou respeite o tempo daquela situação, respeite o tempo daquele sinal que o seu corpo está trazendo, mas não, eu não aceito. Eu preciso me livrar disso. E aí eu vou e mexo. E aí ali algo acontece. Então é respeitar o próprio tempo também. Sim. E poder revisitar a partir de tudo isso que a gente falou, a partir de toda essa consciência daquilo que está excluído em mim, seja o feminino, Uhum. seja o masculino, poder revisitar crenças que muitas vezes eu reproduzo, mesmo tendo raiva delas, mas eu reproduzo de uma outra forma, para que agora Uhum. eu possa fazer diferente do meu jeito, né? Porque Sim. senão, eu vou dar um exemplo simples, né? Muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, que cresceram ouvindo nunca fique em casa, nunca deixe de trabalhar, seja independente, porque existia ali muitas mulheres machucadas e que queriam isso e que queriam o melhor, né? E aí, de repente, essa pessoa, em determinado momento, engravida, tem um filho e começa a sofrer uma grande crise de consciência, porque a alma e a essência dela pede uma pausa, e talvez essa pausa seja mínima, talvez essa pausa seja de alguns meses, de 2 anos, de 3 anos, ela não sabe, mas ela não se permite vivenciar isso de outra forma, porque em honra, em homenagem a essa crença que vem dessa questão ancestral do feminino masculino, ela não Uhum. se permite. E aí ela vive seguindo algo que ela está honrando, mas ela vive infeliz. Quantas pessoas eu já conheci nessa situação e quantas mulheres se encontram nisso? Isso é só um exemplo. Tem do oposto também, tem de várias outras coisas, né? Então, assim, quando a gente começa, é o comecinho do novelo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente pode se surpreender de quantas coisas a gente fez durante a vida e quantos padrões a gente seguiu em função dessa guerra lá atrás, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, enfim, de quem quer que seja, e que não diziam respeito para a gente, que não ressoavam em nós, e que trouxeram consequências e marcas, como o Bruno bem trouxe, cicatrizes que a gente não quer mais alimentar, que a gente quer agora mudar. Então, acho que esse é o objetivo dessa live e dessa de trazer esse tema para vocês. Para mim, na minha vida, Uhum. foi muito importante. No meu casamento, foi um divisor de águas. E eu não percebia que eu vivia essa disputa com meu marido. Uhum. Eu não percebia. Hoje eu sei que eu vivia e que eu não dava espaço em muitas ocasiões para ele, já ia como um trator. E como o nosso relacionamento ganhou com isso, quando eu pude simplesmente respirar e fazer ok, eu abrir mão disso, eu ceder nisso, não quer dizer nada. É. Porque às vezes a gente fala, não, se eu fizer isso, quer dizer que eu estou fazendo. Não, não quer dizer nada. Para mim, Gisela, não para os outros. Os Uhum. outros eu deixo com eles. Então, assim, gente, eu dou esse meu testemunho da importância que isso foi não só para o meu casamento, mas para os meus filhos. Os meus filhos ganharam um outro pai. Enquanto eu cobrava e brigava e fazia, ia na frente, comandava e não sei o quê, eu estava muito presente e reclamando o tempo inteiro.
A hora que eu pude dar um passo atrás e dizer, espera, eu posso fazer menos, eu posso dar espaço, eu posso ter um outro olhar, uma outra abertura, um outro posicionamento em relação a ele, os meus filhos também ganharam um novo pai. Então, tudo é uma ramificação, né, Bruno? É permitir que cada pessoa seja o que ela é, tenha o seu próprio espaço, né? E como a gente trouxe da outra vez, é muito importante essa sua fala dessa permissão, desse respeito, de dar o lugar e confiar. Não necessariamente será da forma como eu quero ou como eu acredito que seja melhor. Talvez seja melhor para mim, aos meus olhos, mas não para os olhos das outras pessoas. E algo que é muito importante é menos justificativas e mais consciência. O que já foi, já foi. As histórias do passado são histórias do passado. Agora, se eu fico remoendo o passado, eu perpetuo e levo adiante. A pergunta e o convite é o que eu faço daqui em diante. O que eu faço a partir do momento que eu tomo consciência e vejo que sim, tem conflitos, tem disputas, tem dores, tem mágoas, tem raivas, tem situações muito graves que aconteceram no meu sistema familiar. Eu vou vingar, eu serei, né? Eu vestirei a camiseta do justiceiro e agora eu vou resolver a questão de todo mundo, eu vou combater tudo e todos, ou eu vou seguir além. Ou seja, bem, talvez dar novos passos em rumo a uma paz, a uma harmonia, a um equilíbrio. Às vezes, o que os nossos ancestrais mais desejam é poder ficar em paz com seus próprios destinos. Ninguém está pedindo justiça. Muitas vezes eu me arrogo no lugar e no poder de eu preciso vingar, eu preciso. E isso, se a gente olhar, né, em novelas, em filmes, muitas vezes é um enredo. Eu preciso agora vingar a honra da família. Ninguém tem que honrar honra de família nenhuma. A gente tem que honrar nossa própria vida fazendo algo de bom. Isso sim vai somar. Sim, eu queria trazer algo importante também, que eu vejo às vezes a pessoa sair de um polo e para o outro. Então, quando a pessoa escuta uma live como essa e ela se dá conta de que em algum momento ela tomou partido na relação dos pais e repetiu um comportamento do seu pai ou da sua mãe na exclusão, né, do outro, muitas vezes ela toma essa consciência e diz: bem, agora eu vou sair disso, eu vou deixar com eles o que é deles, mas ela vai para um lugar de criticar, de ter raiva e de se lamentar porque um deles a envolveu nisso ou o que quer que seja. E também não se trata de ir para esse lugar, porque eles fazem o que eles conseguem com a consciência que eles têm, com os enredamentos que eles têm e com aquilo que eles escolhem também fazer. Então, se eu vou para esse lugar de criticar e de agora me lamentar e de colocar a culpa, bom, eu sou assim porque é meu pai, porque é minha mãe, porque eu me meti na relação, porque a Uhum. relação deles, porque não sei o quê, eu não saio do lugar. Eu fico ali, né, dando voltas ao redor e não saio. Então, isso não resolve e isso me tira do lugar de filho, isso inverte a ordem, isso de alguma forma é um desrespeito. Então é olhar para isso e dizer, ok, isso é a escolha deles, é o que eles podem, o que eles conseguem, eu deixo com eles. E eu agora, respeitosamente, amorosamente, Uhum. escolho Uhum. fazer diferente. Porque senão a gente gera um problema ainda maior, né? E muitas pessoas que estão há anos se tratando com qualquer tipo terapêutico que seja, caem nessa armadilha de agora virar vítima. Nossa, Uhum. mas então é por causa disso. Então eu não consigo agora nenhum relacionamento amoroso. A minha vida inteira foi um fracasso porque meu pai fez isso e minha mãe fez aquilo e me colocou contra isso, contra aquilo. Não funciona, gente. Eu preciso agora olhar o que eu posso fazer para incluir esse pai e essa mãe do jeito que eles são. É o que eles podem. Então, Humanos. são Uhum. humanos. Não quer dizer que eu concorde, mas quer dizer que eu respeito e que eu vou para o meu lugar de filha e digo: agora eu deixo com vocês o conflito de vocês, as questões de vocês, porque vocês são grandes e vocês têm a força para lidar com isso.
eu me retiro disso, eu vou para o meu lugar de filha com muita gratidão, amor e respeito, e agora eu me permito olhar para o feminino ou olhar para o masculino de uma outra forma, uma forma que é mais saudável para mim e que traz mais força, né, Bruno? Sim. Traumas, dores, dificuldades, essa é quase que uma certeza humana. Agora é o que eu faço a partir disso. Não, a responsabilidade é minha. As dificuldades, a vida me presenteou por alguma razão. Eu falo presenteou porque traz, sim, convites para um crescimento, para um desenvolvimento, para uma evolução. Se estivéssemos perfeitos com tudo, né, que a gente precisa, que motivação teríamos para evoluir? E depois, se eu percebo que eu tenho dificuldades, a partir do momento que eu tomo consciência, eu posso buscar um apoio terapêutico, um apoio profissional. E é importante quando se toma consciência disso, porque mostra que eu tenho consciência. Porque quem está, entre aspas, na plena loucura, não tem a censura, né? A pessoa, Sim. né, quando alguém fala assim, você precisa de terapia, terapia não é só para quem tem problema. Terapia é para todo ser humano, porque todos têm problemas. A questão é, eu tenho consciência ou eu não tenho consciência das minhas Sim. questões, daquilo, das minhas feridas? Sim, e a Maria, do RJ, deve ser do Rio de Janeiro, Sim, ela traz aquele trecho de uma música, Maria, que a uhum. gente, eu e o Bruno, quando a gente dava os nossos workshops, a A gente gente sempre usa. colocava essa música, porque é exatamente isso, né? Legião Urbana, Renato Russo, que diz: Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. É exatamente Os isso e pais é lindo. crescem junto com os filhos. O ser humano cresce a todo momento, né? Esse é o convite da vida. A vida está em movimento, então não existe mãe ou pai pronto, não existe ser humano pronto. Até porque se estivesse pronto, não estaria aqui, assim imagino. Ou Sim, não, né? Qual seria a razão de passar pelos desafios? Então é olhar com muito respeito sim. para as histórias E de vida. de cada um, né, Bruno? E eu acho que a gente vai chegando aqui ao fim e uma coisa importante, então, para dizer é: pode parecer simples e bobo, mas quanto mais vocês disserem isso como um mantra, se vocês tiverem esses enredamentos, essas questões, esse conflito, isso vai trazer mais paz, que é os homens e as mulheres têm o mesmo valor, cada um é diferente, cada um se expressa de uma forma, todos podem ser bons ou maus, mas todos estão aqui para aprender e para a vida ser gerada, os dois são necessários. Então não existe um melhor do que o outro. Isso é muito óbvio, isso é muito simples, mas muitas vezes nós que estamos lutando por um dos lados, nós acabamos esquecendo disso na hora do conflito, na hora do embate. Então, todos nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Sim, historicamente existem barbaridades, né, para todas as partes. Ainda hoje existem. É difícil enxergar tudo isso e às vezes se sentir impotente, mas a nossa potência, a nossa força, a única chance que nós temos de mudar isso é mudando dentro de nós, porque se eu mudo dentro de mim, os meus filhos, eles não terão esse conflito. Eu vou passar para eles a união, eu vou passar para eles o respeito a ambos, eu vou passar para eles a importância de integrar os dois lados, e eles para os seus filhos e assim por diante. Então, sistemicamente, a gente sabe que a única forma de realmente ter alguma mudança nesse sentido é mudar o Sim. olhar, é tomar consciência. E é sobre isso todo esse trabalho, né, Bruno? E quem quiser depois assistir as outras lives, essa é a quinta, Uhum. vão lá no YouTube, no canal do Projeto Constelar, todas estão lá. E é isso, Bruno, te passo a palavra. Sim. Não sei qual será o próximo tema,
Hoje temos vivência em grupo. Quem quiser assistir ainda dá tempo, manda uma mensagem pra gente. Às 8 da Mas noite. vamos fazer às 8. Mas vamos seguindo fazendo essas lives para vocês. Se vocês tiverem sugestões, compartilhamentos, dúvidas, mandem pra gente. Bruno, te passo a palavra. Sim. Gratidão a você, ao meu pai, à minha mãe, que estão aqui presentes. Amo vocês e agradeço por tudo. Também Vocês moram para agradeço. sempre no meu coração. Gratidão pela presença e permitam-se olhar além, se perguntar, né, sem certezas absolutas, sem certos e errados, mas possibilidades. Esse é o convite. E ficamos à disposição, quem sentir, quiser compartilhar algo. E até a próxima. Gratidão a todos, a todas. Parça, seguimos. Seguimos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.